Como é que é, pessoal? Meu nome é Marcílio Carlos. Seja bem-vindo à segunda parte do exame físico do tórax. Então, como eu disse no vídeo anterior, a aula estará dividida em três partes. Essa é a segunda. Iremos falar da inspeção e da palpação do tórax. Então, para não levar mais tempo, vamos ao vídeo. Como já sabem, no exame físico temos algumas manobras que devem ser seguidas. Então, as manobras são, temos a inspeção, vamos colocar laser. Então, eu dizia, temos 4 manobras. Primeiramente temos a inspeção, temos a palpação, temos a percussão e temos a auscultação. E, primeiramente, iremos falar da inspeção. É assim, aquela ordem deve ser seguida. Então, temos a inspeção, palpação, percussão e auscultação. Então, na inspeção, a inspeção está dividida em duas partes. Temos a inspeção dinâmica e temos a inspeção estática. Eu acho que deve estar aí a se perguntar qual é a diferença entre a inspeção dinâmica e a inspeção estática. É assim, a inspeção estática, ela vai avaliar a forma do tórax, vai avaliar se há presença de algumas cicatrizes ao nível do tórax, além de cicatrizes, se há presença de algumas deformidades. A inspeção dinâmica, ela vai avaliar o funcionamento do tórax. Então, vamos. A inspeção vai avaliar a forma do tórax, como eu disse no slide anterior. Nas formas do tórax, nós podemos ver algumas formas de tórax. Primeiramente, nós temos o tórax normal. Então, como podem ver aí, esse tórax é normal. Então, há uma redução do diâmetro antero-posterior do tórax. Então, o tórax é normal. E depois temos o tórax globoso, que é o contrário. No tórax globoso, já temos uma dilatação antero-posterior. Como podem ver aqui no tórax anterior, há uma dilatação. E no tórax posterior também há uma dilatação. Por isso que vamos dizer. E depois temos o tórax fótico, que é assim, o tórax fótico faz parte de uma das deformidades da coluna vertebral. Então, é caracterizado por uma cobertura ao nível da coluna vertebral. Esse é o tórax fótico. E depois temos o tórax infundiforme ou tórax de sapateiro. Então, o tórax infundiforme, esse que está representado aqui na imagem, mas a imagem não está muito clara, então vou deixar passar mais uma imagem aí. Então, essa forma do tórax é caracterizada pela depressão do externo, na parte mais inferior do externo, nesse caso, próxima ao epigastro. Então, esse é chamado de tórax de sapateiro ou tórax infundiforme. E depois temos o tórax cariniforme ou tórax, também podemos chamar de tórax em quilha. Então, o tórax em quilha é caracterizado por uma proeminência do externo, ou seja, entre aspas, uma saída do externo. E como as imagens não estão muito claras, podem ver na imagem que está a passar agora o tórax em cariniforme, ou também podemos chamar de tórax em quilha. E também temos o tórax cifoescoliótico. Assim, o tórax cifoescoliótico também é uma deformidade da coluna vertebral. Então, é uma junção de uma deformidade cifótica e uma deformidade escoliótica. No tórax cifótico há uma dilatação
anterior da coluna vertebral. E no tórax escoliótico há uma dilatação lateral dessa mesma coluna. Então, juntando tudo, torna-se uma deformidade cifoescoliótica, como pode ver na imagem que está passada. Então, essas deformidades da coluna vertebral, elas podem ser congênitas e também podem ser adquiridas através de certas infecções da coluna, ao nível da coluna, através de certas infecções que podem se disseminar ao nível da coluna vertebral. Na inspeção estática também podemos avaliar a pele, isso eu disse, então não vou voltar a repetir. E agora vamos para a inspeção dinâmica. Essa inspeção dinâmica ela vai avaliar o funcionamento do tórax. Então, aí vem que vai avaliar a musculatura respiratória, músculos acessórios. Então, como eu dizia, vai avaliar a musculatura respiratória, os músculos acessórios. E também vai avaliar a frequência respiratória. Então, a frequência respiratória, os valores normais, partem de 12 a 20 ciclos respiratórios por minuto. Então, se o paciente tiver mais de 20 ciclos respiratórios por minuto, pode-se considerar que tem uma taquipneia. E se tiver abaixo de 12, considera-se que o paciente tem uma bradipneia. Então, a taquipneia é uma respiração acelerada e a bradipneia é uma respiração mais lenta. E além de avaliar a frequência respiratória, também vai avaliar a expansão do tórax. Então, para um indivíduo normal, um indivíduo com uma respiração normal, durante a inspiração haverá expansão do tórax. E durante a expiração haverá um relaxamento do tórax. Então, a inspeção dinâmica também permite avaliar a dilatação e o relaxamento do tórax durante os movimentos respiratórios. Também vai avaliar a musculatura respiratória, como eu disse, os músculos acessórios. Assim, para um paciente com dificuldades respiratórias, ou seja, para um paciente dispneico, então ele vai usar a musculatura acessória para ajudar no processo da respiração. Então, temos alguns exemplos em que o paciente pode ter alguns sinais de que o paciente pode ter uma dificuldade respiratória, o paciente dispneico nesse caso. Temos as tiragens intercostais, que são aquelas reentrâncias que nós podemos encontrar nos músculos que estão entre as costelas. Então, as tiragens intercostais são essas aí, como vem na imagem. E, além das tiragens intercostais, outros sinais de um paciente dispneico podem ser adejo nasal, onde há movimento das asas nasais durante a respiração. E também a inspeção dinâmica vai avaliar o padrão respiratório. Então, vai avaliar se o paciente está a respirar ao nível do tórax, ou seja, se o paciente está a apresentar uma respiração torácica, ou se o paciente está a apresentar uma respiração abdominal. Durante a respiração há mais movimentação do abdômen. E também vamos verificar se no padrão respiratório se a respiração é mista. Ou seja, durante os movimentos respiratórios há a expansão do tórax, a expansão e dilatação do tórax e do abdômen. E quanto à posição, pode-se avaliar o paciente estando numa marquesa ou em cima de uma cama, numa posição sentada. E o clínico em frente, na hora de avaliar o tórax anterior, e atrás do paciente, na hora de avaliar o tórax posterior. Agora iremos falar da palpação. Quanto à posição, o paciente deve estar sentado, o clínico atrás do paciente,
nesse caso, se estiver a avaliar o tórax posterior. E na hora de avaliar o tórax anterior, deve estar à frente do paciente. Assim, na palpação, e além da dor, o clínico vai avaliar o frêmito tóraco-vocal. Então, o frêmito tóraco-vocal são as vibrações das cordas vocais que são emitidas para a parede do tórax. Então, como será essa avaliação? Então, o clínico vai pedir o paciente para dizer 33. Então, por que de 33? Porque o número 33 ou a palavra 33 é uma das palavras que emite mais vibração nas cordas vocais. Então, essas vibrações serão emitidas através das paredes dos hemitórax. Então, o paciente, o clínico nesse caso, vai ficar atrás do paciente, o paciente numa posição sentada, e vai colocar as mãos, duas mãos nos dois hemitórax, hemitórax esquerdo e direito. E como eu disse, vai solicitar o paciente para que diga 33. As vibrações das cordas vocais serão emitidas através da parede do tórax. Então, essa manobra é usada para diagnosticar patologias do fórum respiratório, patologias que vão acometer os pulmões nesse caso. Então, essa manobra do frêmito tóraco-vocal vai facilitar o clínico a diagnosticar doenças do fórum respiratório. Não sei se lembram, tentem resgatar esse conhecimento das aulas de física que tivemos. É assim, nós sabemos que as vibrações são transmitidas melhores no líquido. Então, durante essa manobra, se o paciente tiver um aumento das vibrações, podemos concluir que, podemos ter uma suspeita. É uma suspeita de diagnóstico. Não é um diagnóstico de certeza, é uma suspeita de diagnóstico. Podemos suspeitar patologias como um derrame pleural ou um edema agudo do pulmão. Sim. E além na palpação, além da avaliação do frêmito tóraco-vocal, também iremos avaliar a expansão das bases pulmonares. Essa manobra ela é responsável mais por avaliar a expansão do tórax. Então, o paciente fica sentado na marquesa e o clínico atrás do paciente. Então, o clínico vai colocar duas mãos nos dois hemitórax, direito e esquerdo. Vai estender as mesmas mãos e colocar os polegares ao nível das linhas paravertebrais. O clínico irá colocar os dois polegares ao nível das linhas paravertebrais, que são as linhas traçadas no bordo lateral das vértebras. E o clínico deve pedir para o paciente expirar profundamente. Então, os 4 dedos, deixando os polegares, eles serão arrastados pela expansão da caixa torácica. Ou seja, durante a expansão da caixa torácica, os 4 dedos restantes, então esses dedos serão arrastados devido à expansão do tórax. E o clínico deve observar se a distância dessas pontas dos polegares que estão nas linhas paravertebrais estão simétricas nos dois lados, ou seja, é igual nos dois lados a separação nesse caso. E a expansão do tórax será considerada normal se for uma expansão bilateral.
Caso não seja bilateral, se não for bilateral, será unilateral. Então, quando é unilateral, considera-se anormal. E o vídeo termina por aqui. Não se esqueça de subscrever no canal, ativar o sininho de notificações e diga aí nos comentários o que achou do vídeo. E fica atento para a terceira parte.